Vamos retomando aqui as nossas atividades, a questão de número 10. Questão de número 10. Diz o seguinte: o padre Antônio Vieira, ao Maranhão, em meados do século XVII, lembrando, se eu estou falando do padre Antônio Vieira, eu estou falando de que ordem religiosa no Maranhão? A ordem dos jesuítas. Ao recitar o sermão da primeira domingada da quaresma, defendia a escravidão do índio. Sabe por que isso aí está errado? Porque se eu estou falando de padre jesuíta, o padre jesuíta ele não é favorável à escravização do índio. Ele é desfavorável à escravização do índio. E esse sermão, ele marca justamente o momento que o padre Antônio Vieira declarava de que o índio era um gentio, um inocente e que deveria ser catequizado, protegido pela igreja, então, consequentemente, não poderia ser escravizado. Então, como ele fala, defendia a escravidão do índio, eles eram contrários à escravidão do índio. Então, consequentemente, essa informação ela é o quê? Errada, tá bom? Totalmente errada, beleza. Mas vamos aproveitar a questão 11, que ela pega muito do que está na questão 10, que diz assim: os franceses, uma vez expulsos os franceses em 1615, gostaria que você que está aí do outro lado lembre, se os franceses forem expulsos, os portugueses eles passam a assumir o Maranhão e, consequentemente, de fato, começa o processo de colonização do Maranhão. Inicia-se a colonização do Maranhão pelos portugueses. Instalaram-se no Maranhão logo na primeira metade do século XVII várias ordens religiosas, como jesuítas, carmelitas, mercedários, franciscanos, foram as principais. Deve-se destacar qual, gente? Jesuítas. No mesmo ano que marca o início da colonização, vêm ao Maranhão os padres jesuítas Manuel Gomes e Diogo Nunes, a fim de obter a tutela dos negros. Olha como é a informação. Obter a tutela dos negros. Não eram dos negros, eram dos índios. Ah, você que está do outro lado pode estar pensando, mas qual era a posição da igreja diante do negro? Já que o senhor só fala de índio, de índio, de índio, de índio. É bom lembrar que o negro do Maranhão ele vai ser totalmente rejeitado pela igreja, porque o negro é visto como um ser que não tem alma, que não tem valor e que, consequentemente, ele deveria ser escravizado. É bom lembrar que o Porto de São Luís, a região de São Luís, ela vai receber uma grande concentração de escravos, de negros, não só ali na região de São Luís, como na região de Salvador, que vai receber essa grande quantidade para enviar para as várias fazendas de produção de açúcar. É bom lembrar que esse negro é um negro que ele vai ser totalmente maltratado e que durante toda a história do Maranhão, nós temos até um evento que é o fuzilamento do dia 17, que chegou-se a associar que a proclamação da República era a revogação da Lei Áurea. Isso fizeram com que muitos negros se colocassem contra a imprensa do Maranhão, contra a jornalista Paula Duarte, inclusive se utilizando de altos requintes de crueldade. Isso é para você ter uma ideia. Então, toma cuidado com relação à ideia do índio e à ideia do negro, tá bom? E aí a informação ainda diz, a fim de obter a tutela dos negros da região, o trabalho da catequese. Então, toda a informação do texto, ela seria correta se não fosse aquela palavrinha ali, onde tem tutela dos negros, seria o quê? Tutela dos gentis, dos índios, dos aborígenes, tá bom? Então a informação ela é totalmente errada, tá bom? Então vamos passar aí adiante para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Beleza! Eu quero que você medite aqui comigo, mais uma vez. É o seguinte, você vai ter que lembrar o seguinte, que a igreja no Maranhão vem com os padres jesuítas e que nós temos que lembrar a questão da posição do Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição. Na Bahia, na região de Itamaracá, houve visitações do Tribunal do Santo Ofício, onde foi introduzido uma coisa chamada Édito ou Edito da Graça, que era o período concedido de 40 dias, que era aquele 40 dias de confissão,
onde se liberava o perdão e a penitência, tá bom? Então, fala-se que um cara chamado Gabriela, que é uma coisa assim, teria sido um dos personagens da história, assim como vários outros que quase não se mencionam, que teria sofrido algumas perseguições pela Santa Inquisição, principalmente da relação que tinha entre o Marquês de Pombal e o Tribunal do Santo Ofício. E havia algo que desagradava muito no Maranhão, que você vai ver aqui na questão, que é até interessante, que diz assim, ó, o administrador da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, quem era? Justamente está relacionado lá ao próprio Marquês de Pombal e ao Marçal Inácio Monteiro, que é um representante muito forte, foi denunciado à Santa Inquisição. Olha aí a informação, ó. Marçal Inácio Monteiro, que era administrador da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ou seja, uma autoridade constituída dentro do Maranhão, foi denunciado à Santa Inquisição por ter lido que a obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel e o Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu. Ou seja, uma obra que era do filósofo iluminista, que é do Barão de Montesquieu, O Príncipe, que é uma obra que ela se destaca ali do Renascimento Cultural, que ao mesmo tempo pega ali o absolutismo, além de ocorrer vários desvios de fé no Maranhão. O que era esse desvio de fé? Tá aí, ó, blasfêmias, que era justamente negar, falar mal do uso do que as autoridades eclesiásticas falavam, as proposições heréticas, ou seja, condenar, era praticar tudo aquilo que era heresia, ou seja, por exemplo, questionar um dogma, que era uma verdade que não se discute, e artes consideradas diabólicas, principalmente artes que envolviam a questão do erotismo, da nudez, tá bom? A prática mais comum denunciada era a de feitiçaria, correto, entendeu? Agora, não confunda esses dois elementos, porque a feitiçaria e a bruxaria, né? A feitiçaria que está associada à questão do rostinho bonito, tal. A bruxaria que está associada à questão do rosto feio, da mulher feia, aquela questão toda. Mas o que você tem que lembrar aqui? É que durante a Santa Inquisição houve visitações no Maranhão e houve algumas punições dadas pelo Tribunal do Santo Ofício, tá bom? Então, vamos passar adiante, beleza? Vamos aqui, vamos dar continuidade aqui. Show de bola? Então, você vai entender o seguinte. A segunda metade do século XIX. Bora lá. Segunda metade do século XIX. A segunda metade do século XIX, aí você vai mentalizar aí. Você que está aí do outro lado, você vai mentalizar. Segunda metade do século XIX. O que é isso? 1850. Visualiza aí. 1850. Beleza. O que está acontecendo no contexto geral? Você está vendo aí a Lei Eusébio de Queiroz, né, sendo aprovada, bacana, tá bom? A Lei de Terras, bacana também, que sendo aprovada. Ou seja, alguns fatos para que a gente possa associar. A segunda metade do século XIX será identificada como a fase da história responsável pela projeção do Maranhão no cenário da economia nacional e internacional. Diferentemente do século anterior, quando a economia maranhense é bastante combalida. Seu comércio regional tinha por base principalmente o trabalho aborígene, a subsistência, e a coleta de algumas drogas. Por favor, você que está aí do outro lado, quando ele fala drogas, ele não está falando de entorpecente não, viu? Está falando das drogas do sertão. Porque o aluno que está aí do outro lado, não, está falando de outra... Não, está falando das drogas do sertão. Então, o que é que você vai ter que entender o seguinte? Ele está falando que o século XIX é uma fase que vai ter essa questão da projeção do Maranhão, ou seja, o Maranhão vai se internacionalizar. Isso quer dizer o quê? Século XIX, é só você lembrar, 1861 e 1865, você vai ter um evento histórico chamado Guerra de Secessão. O que é a Guerra de Secessão? O norte e o sul dos Estados Unidos em confronto. E qual é o benefício dessa guerra para o Brasil e, consequente, para o Maranhão? A produção agodoeira. O Maranhão ele vai produzir uma grande quantidade de algodão. Isso vai fazer com que a economia maranhense vai se internacionalizar. Consequentemente,
a economia do Maranhão ela vai se ascender, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Mas olha o que a questão ainda vai falar mais ainda, ó. Ele vai falar ainda assim, ó, diferentemente do século anterior, quando a economia maranhense é bastante combalida. É bom lembrar que no século XVII, o Maranhão ele vai ter uma crise, olha aí, ó, ela vai ter uma crise, só que o século XVIII, o Maranhão vai ter um desenvolvimento econômico, que é quem que está no poder no Maranhão? Marquês de Pombal. Então vamos repetir aquela informação novamente, ó, quando a economia maranhense é bastante combalida. E perceba que ele está dizendo o seguinte, diferentemente de século anterior. Então ele está dizendo que no século XVIII, a economia maranhense ela foi combalida. Mas aí você vai esquecer de quem? Do Marquês de Pombal? Aí não tem. Então esse item bem aqui ele está errado. Seu comércio regional tinha por base principalmente o trabalho aborígene. Isso é correto. A subsistência e a coleta de algumas drogas. Então, o que está errado aqui está associado justamente a isso, porque o século XVIII é um período de crescimento econômico do Maranhão, porque quem está no poder? Marquês de Pombal. Se ele tivesse talvez colocado século XVII, aí sim a gente colocaria isso aqui como correto, tá bom? Então, esse item aqui está totalmente errado, beleza? Show de bola? Então, vamos passar aqui adiante, vamos falar aqui um pouco, principalmente da companhia de comércio, a entrada de escravos e tal, bacana, para que você possa entender. Então, acompanha comigo a questão de número 14, tá bom? Para que a gente possa percorrer mais ainda. No período anterior à criação da companhia de comércio, a entrada de escravos no Maranhão foi reduzida e irregular. Apenas 3.000 peças, agravando os problemas econômicos da região em 1755, com o estabelecimento da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, olha aí, Companhia de Comércio para Grão-Maranhão, incentivou-se a entrada de escravos em larga escala. Olha como a informação é interessante, em larga escala, como forma de dinamizar as rotas mercantilistas, garantindo a inserção do Maranhão no contexto do Atlântico. Eu quero que você entenda o seguinte, perceba que ele está falando aqui de uma informação muito forte. Você vai lembrar aí da palavra inserção, tá aqui, ó, inserção do Maranhão no contexto do comércio atlântico. Mas eu quero que você raciocine comigo o seguinte, visualiza aí o ano de 1755. Vocês lembram quem está no poder? Marquês de Pombal, beleza. E olha o que ele diz, com o estabelecimento da Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão. Lembra que a Companhia de Comércio do Grão-Pará era para incentivar as exportações, conduzidas pelo Marquês de Pombal. Incentivou-se a entrada de escravos em larga escala, principalmente para trabalhar nessa produção de exportação. Lembra aí que é latifúndio, monocultura, escravismo, tal. Como forma de dinamizar as rotas mercantilistas, garantindo a inserção, ou seja, o Maranhão inserido no contexto do comércio atlântico. Então, o item é totalmente correto. Eu quero que você medite, tá vendo ali onde tem 3.000 peças? Professor, não entendi, 3.000 peças? O que é isso? Peças era como era visto negro, tá bom? Então, lá em questões, quando tiver peça, 3.000 peças, tá falando 3.000 escravos, 3.000 negros, tá bom? Então, não esquece aí dessa informação aí que é valiosa. Vamos para a questão aí seguinte, para que a gente trabalhe mais ainda, tá bom? A grande produção agodoeira maranhense no final do século XVIII foi foco de atração para o estabelecimento de um grande número de comerciantes ingleses na província do Maranhão no início do século XIX. Olha o que ele está colocando aí, ó. A produção agodoeira maranhense, estamos falando do algodão. Toda vez que tu falar do Maranhão, lembra, algodão é uma grande atividade que se concentra e se destaca no Maranhão. Do final do século XVIII, foi foco de atração para o estabelecimento de um grande número de comerciantes ingleses. Por que comerciantes ingleses? Vocês que têm um pouquinho de conhecimento de história, sabem que uma das indústrias que mais se destacam na Inglaterra é a indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? Têxtil, a indústria de tecidos, produção de algodão, lembra? Lã, tudo bem, fabricar tecido, roupa, na província do Maranhão, no início do século XIX. A informação é totalmente correta, tá bom? Então, vamos aí permanecer firmes e continuando aí, vamos para a questão de número
16. Beleza. É o seguinte, nessa questão, eu quero que vocês vão olhar aqui para mim um pouquinho e vamos raciocinar aqui um assunto. Primeiro, um dos assuntos que é muito importante você ter conhecimento é com relação como o Maranhão se comportou durante o processo de independência do Brasil. Vocês devem saber o famoso 7 de setembro de 1821, tudo bem? Que foi justamente o momento em que o Dom Pedro I disse o famoso independência ou morte e tal. Tudo bem, é o momento que o Brasil vai se separar de Portugal. Mas nós temos que entender como foram que as províncias se comportaram, especialmente o Maranhão. Grão-Pará, consequentemente, Grão-Pará, o Maranhão, província Cisplatina, o Piauí, a Bahia, foram as primeiras províncias a reconhecer a independência do Brasil no Maranhão. No Maranhão, nós vamos ter aí uma série de eventos importantes. Nós temos aí um nome importante que é o Lord Cochrane. Lord Cochrane, que era um almirante britânico, que fora contratado por Dom Pedro I, que era um mercenário para garantir o juramento, a fidelidade diante de Dom Pedro I. Ou seja, o papel do Lord Cochrane era fazer com que os maranhenses reconhecessem a independência do Brasil. É bom lembrar que o processo de reconhecimento da independência do Brasil no Maranhão, nós vamos ter aí que vai ocorrer através de adesões, de juramentos e aclamações. Vou repetir, de adesões ou de adesão, de juramentos e aclamações. A adesão era o Maranhão aderir à causa, né? Os juramentos era se mostrar que jurava fidelidade. E no caso, o juramento era jurar a Constituição de 1824 e jurar a independência. E, consequentemente, as aclamações, que eram as festividades que, inclusive, várias pessoas de vários cantos das províncias do Brasil, eles se deslocavam até São Luís para jurarem fidelidade a Dom Pedro I. Lembre-se que a independência, ela não tem derramamento de sangue, mas o processo de independência, nós vamos ter aí alguns conflitos. Lembra aí um pouco da batalha, da própria batalha do Genipapo, aí, que vai envolver aí o Piauí, mas lembrando a figura aí do Fidié, que vai ser preso em Caxias do Maranhão, e que consequentemente é encaminhado para o Rio de Janeiro e depois encaminhado para Lisboa. Então, você não pode esquecer disso. Então, lembre-se do nome, Lord Cochrane, tá bom? Então, vamos aqui partir aqui para a questão, para que a gente possa ficar feliz com essa questão aqui maravilhosa, que diz assim, ó: a década de 20 do século XIX demarca um período de lutas no Maranhão. Olha aí, lutas no Maranhão, que se estenderão ao início do segundo reinado, beleza? Ou seja, que vai até Dom Pedro II. O marco inicial é o movimento pela adesão da província à independência do Brasil. Fato gerador de um forte conflito na região, envolvendo o Piauí e o Maranhão entre 1822 e 1823. Olha como é importante, eu estou falando da data de 1822, é o momento lá do processo de independência, que vai percorrer 1823, e é bom lembrar que esse fato ele é tão forte, que no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro ele vai abdicar, né? E no processo que ele abdica, ele retorna para Portugal, muita gente imbuído pelo sentimento de independência, vai dizer o seguinte, os portugueses que estão no Maranhão, que estão ocupando cargos públicos do Maranhão, vazem todo mundo. Esse evento entra na história chamada de Setembrada. Setembrada, porque vai ocorrer durante todo o processo do mês de setembro, um evento importante aí no Maranhão. Então, voltemos ao nosso raciocínio. Então, o marco inicial é o movimento pela adesão da província à independência do Brasil. Então, quando ele fala o marco inicial, ele está se referindo ao momento que o Maranhão resolve aderir à independência do Brasil. Lembre que vai ter processo. Você vai botar aí, anotar em algum lugar. Nós vamos ter a adesão, os juramentos e as exclamações. Tudo isso vai ocorrer em qual lugar? Na cidade de São Luís do Maranhão, tá bom? Então, professor, isso aí é certo ou isso aí é errado? Isso aí é certo, meu querido. Então, a questão é totalmente certa, tá bom? Não esquece disso.
Beleza? Então, daqui a pouco, a gente continua mais ainda um novo módulo para a gente continuar resolvendo essas questões, tá bom?